Fortalecer a justiça do trabalho e promover a justiça social em um país historicamente marcado pela desigualdade. Com esse compromisso, o ministro Vieira de Mello Filho assume a presidência do Tribunal Superior do Trabalho para os próximos 2 anos. A nova direção conta ainda com o ministro Caputo Bastos como vice-presidente e com o ministro José Roberto Pimenta, no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Também nesta edição, reportagem especial mostra os desafios impostos pelas mudanças climáticas, à saúde e à segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. O Comitê Olímpico Brasileiro não deve responder por dívida de Confederação de Handebol. E ainda, família de motorista que morreu ao tentar parar caminhão deixado sem freio não vai ser indenizada. Nova gestão. O Tribunal Superior do Trabalho realizou sessão solene de posse da nova direção para o biênio 2025-2027. O gesto representa o repasse de um compromisso. O ministro Vieira de Mello Filho recebeu do ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que está prestes a se aposentar, a atribuição de presidir o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho nos próximos 2 anos. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho. A cerimônia de posse no plenário do TST contou com a presença do presidente da República, de autoridades dos 3 poderes, de presidentes de cortes superiores e de ex-ministros da Corte Superior Trabalhista. Vieira de Mello Filho é o 38º presidente do TST e afirmou que vai se dedicar a tornar a justiça ainda mais acessível. Trabalhar pela valorização da justiça do trabalho e o reconhecimento do que essa justiça tem feito pelo Brasil, que é pelas pessoas que mais precisam de acesso à justiça. Mas, com muita confiança, o tribunal tem um grupo seleto de servidores e ministros e, seguro nisso, em um trabalho coletivo, com certeza, nós vamos continuar o trabalho iniciado pelo ministro Luiz e os colegas que me antecederam em prol da nossa instituição aqui no Poder Judiciário brasileiro. No discurso, o novo presidente destacou a necessidade de olhar para o que chamou de empregos do futuro e de fortalecer o sistema de justiça do país. Este tempo exige de nós a coragem e a ousadia para que a sociedade reconheça a importância de um judiciário forte, independente e altivo, que não busque servir a si próprio, mas a sociedade brasileira. Não há propriamente liberdade de escolha quando a opção do trabalhador é ou aceitar as condições impostas ou ter que encarar a fome, a privação, o desemprego, a miséria. Precisamos de mais convergência política e de uma pauta social para assegurar trabalho decente, com proteção e perspectiva de futuro profissional e de capacitação para os empregos do futuro, além de segurança para as famílias brasileiras. O ministro Caputo Bastos assumiu a vice-presidência do TST e do CSJT. Todas são experiências fantásticas, desde a corregedoria, passando pelo CNJ, agora a vice-presidência, que é um desafio enorme, e acho que estou tentando me preparar aí para seguir o belo caminho trilhado pelos meus colegas que me antecederam. E confio sempre que eu possa desempenhar essa missão com muita humildade, com muita dedicação e fazendo o melhor sempre para a sociedade. O novo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho é o ministro José Roberto Pimenta. Eu tenho muito orgulho de pertencer à instituição que é a Justiça do Trabalho, que tem desempenhado muito bem o seu papel, tem prestado serviços muito bons à sociedade brasileira. E os eventuais desvios têm que ser fiscalizados, enfrentados justamente para manter a boa imagem da quase totalidade dos juízes do trabalho, que é composta de pessoas muito competentes, muito trabalhadoras e que se preocupam em proteger os direitos dos trabalhadores brasileiros.
Esse é o nosso compromisso que nós vamos continuar desempenhando. O evento marca uma coincidência. Os 3 empossados são de Minas Gerais. E desta vez, a cerimônia contou com um agraciamento inédito, uma homenagem às esposas dos ministros. Receberam flores Ana de Oliveira Frazão Vieira de Melo, Cláudia Simões Falcão Bastos e Adriana Campos de Souza Freire Pimenta. Com vasta carreira jurídica, o novo presidente do TST, ministro Vieira de Mello Filho, exerceu diversos cargos na Justiça do Trabalho. Nós preparamos uma reportagem que resgata essa trajetória. O ministro Vieira de Mello Filho nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e ingressou na magistratura trabalhista em 1987, após ter sido aprovado em concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Em 1998 foi promovido por merecimento a desembargador do TRT. É autor de diversos livros e artigos acadêmicos publicados. Tomou posse no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 21 de fevereiro de 2006. Foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho entre 2018 e 2020. Tornou-se vice-presidente do TST em 2020 e atuou no cargo até 2022. Vieira de Mello integrou o Conselho Nacional de Justiça em vaga destinada a representante do TST no biênio 2021-2023. Em agosto de 2024, foi eleito Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, função na qual atuou entre 2024 e 2025. E em agosto deste ano, foi eleito presidente do TST e do CSJT. Depois do intervalo, vítima de 3 assaltos com arma de fogo, uma balconista de farmácia de Santa Catarina deve ser indenizada. Ela chegou a ser diagnosticada com crise de pânico e passou a tomar remédios para a ansiedade. A decisão levou em conta que a empresa foi negligente em relação às condições de segurança do local de trabalho. Os detalhes em instantes. Ministro do TST desde 2007, o novo vice-presidente da Corte é juiz de carreira e tem especialidade em direito desportivo. Vamos conhecer mais sobre a trajetória do ministro Caputo Bastos. Guilherme Caputo Bastos nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. É bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito pela Universidade de Brasília. É pós-graduado em Direito do Trabalho pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília e em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de León, na Espanha. Também é doutor em Direito Desportivo pela Universidade 9 de Julho. Iniciou a carreira no serviço público como servidor concursado do Tribunal Federal de Recursos em 1976. Ingressou na magistratura como juiz do trabalho substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região em 1989. Em 1992, por merecimento, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, em Mato Grosso. Foi presidente do TRT entre 1997 e 1999. Tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho em 4 de outubro de 2007. É membro fundador da Academia Nacional de Direito Desportivo e da Academia Brasileira de Direito Portuário e Marítimo. Foi eleito presidente do Tribunal Administrativo do Banco Interamericano de Desenvolvimento em 2014. Em 2023, recebeu o título de cidadão paulistano. Foi eleito conselheiro do Conselho Nacional de Justiça para o período entre 2024 e 2025. Foi agraciado com o Colar do Mérito Acadêmico da Pontifícia Universidade Católica. Em agosto de 2025, foi eleito vice-presidente do TST e CSJT. Vamos agora fazer um giro pelas turmas com as principais decisões da semana. Em Santa Catarina, uma balconista vai ser indenizada por danos morais. Ela foi vítima de 3 assaltos ao longo do contrato de trabalho com uma rede de farmácias. Exatamente, Luana. A primeira turma concluiu que a trabalhadora era submetida a riscos maiores que o comum, já que esse tipo de comércio é bastante visado por assaltantes. A balconista contou na ação trabalhista que foi diagnosticada com crise de pânico em decorrência dos assaltos que sofreu.
Ela disse que em um deles chegou a ter uma arma apontada para a cabeça. A trabalhadora atribuiu a violência ao fato de o estabelecimento ser o único da região a funcionar até às 7 horas da noite. Em defesa, a rede de farmácias alegou ser vítima da falta de segurança pública. Por isso, não poderia ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes da ação de assaltantes. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, negou o pedido de indenização feito pela empregada. Para o TRT, o argumento da profissional sobre o horário de fechamento do comércio não é suficiente para responsabilizar a empresa. Segundo a decisão do regional, a farmácia comprovou ter implementado medidas de segurança após o primeiro assalto, como a colocação de câmeras de vigilância. A balconista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado em planilha, sob a relatoria do ministro Hugo Schormann, presidente da primeira turma. Ao analisar o processo, o ministro entendeu que o simples atendimento em balcão de estabelecimento comercial não configura por si só o risco da atividade. Contudo, para o relator, farmácias, postos de gasolina e lotéricas são alvos constantes de criminosos, em razão da significativa movimentação de dinheiro. Dessa forma, ele concluiu que deve ser reconhecida a culpa da empresa. Para o ministro, a empregadora foi negligente ao não garantir condições de segurança adequadas ao risco de violência inerente à atividade comercial. A decisão da primeira turma foi unânime. Ainda cabe recurso. Agora vamos para a 7ª turma. O colegiado isentou o Comitê Olímpico Brasileiro de pagar uma dívida trabalhista da Confederação Brasileira de Handebol. Para o colegiado, o repasse de recursos públicos por convênios firmados com a Confederação não é suficiente para responsabilizar solidariamente o comitê. A ação trabalhista foi movida por uma fisioterapeuta. A profissional disse ter sido admitida pela Confederação Brasileira de Handebol sem registro em carteira. Alegou também que os contratos de prestação de serviços profissionais desportivos só foram assinados 6 anos depois do início das atividades. Após ser dispensada, a fisioterapeuta solicitou o reconhecimento de vínculos de emprego e o recebimento de 6 meses de salário em atraso. Segundo ela, o Ministério do Esporte e o comitê estariam vinculados à confederação por conta do repasse de recursos públicos. Outro argumento foi que tinha prestado serviços à seleção feminina de handebol do Brasil e participado das Olimpíadas, dos Jogos Pan-Americanos e de outros torneios internacionais, mas o juízo de primeiro grau negou os pedidos. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, teve outro entendimento. Para o TRT, o Comitê Olímpico tem responsabilidade solidária pelas parcelas em razão dos convênios celebrados com a Confederação e o repasse de recursos públicos. Ao recorrer ao TST, o comitê argumentou que os valores repassados à Confederação não se destinam a remunerar nenhum tipo de serviço, mas a fomentar o desenvolvimento do esporte no Brasil. Segundo o relator do recurso na 7ª turma, ministro Evandro Valadão, a responsabilidade do Comitê Olímpico não pode ser presumida. Ela tem de resultar da lei ou da vontade das partes. Na avaliação do ministro, a previsão constitucional que define ser dever do Estado fomentar práticas desportivas não é suficiente para que se chegue a essa conclusão. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. A família de um motorista que morreu tentando parar um veículo deixado sem freio em uma ladeira não vai ser indenizada. A 8ª turma manteve entendimento que considerou ter havido culpa exclusiva da vítima. O repórter Rafael Oliveira conta essa história pra gente com detalhes. Oi, Rafael, como foi esse acidente? Oi, Luana e Anderson. O acidente aconteceu enquanto o motorista fazia uma entrega em Bela Vista da Caroba, no Paraná. Conforme o processo, ele desceu do caminhão, retirou as mercadorias e entregou ao cliente. O problema é que ele havia deixado o motor ligado, sem acionar o sistema de freio. E como era um local com declive, o caminhão começou a descer a rua. Quando percebeu, o trabalhador tentou entrar na cabine para parar o veículo, mas não conseguiu. Ele acabou ficando imprensado entre o caminhão e uma árvore. O trabalhador chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu.
A viúva e os filhos do motorista resolveram ajuizar ação trabalhista contra a empresa, pedindo indenização por danos morais. A família alegou omissão da empregadora e falha no veículo, mas o pedido foi rejeitado pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná teve o mesmo entendimento. Segundo a decisão, a culpa pelo acidente foi do próprio trabalhador. O regional explicou que o motorista não se acidentou na condução do veículo, mas sim por não ter acionado o freio de estacionamento. Além disso, a empresa comprovou com laudo de perícia criminalística que o veículo estava em boas condições. Os familiares recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. Em plenário virtual, o relator do caso na 8ª turma, ministro Sérgio Martins, observou que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o TST consideram que o empregador deve ser responsabilizado quando a atividade apresentar exposição habitual a risco e que o trabalho dos motoristas de entrega se enquadra nessa definição. Porém, a responsabilidade é afastada se for comprovada culpa exclusiva da vítima. No caso, a empresa provou que o veículo não tinha problemas mecânicos. O relator então concluiu que o acidente fatal não foi causado especificamente pelo desempenho da atribuição de entrega, mas em razão da própria conduta do motorista. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, Rafael, e até mais. No próximo bloco, ondas de calor, temperaturas elevadas em grande parte do país. E quem trabalha a céu aberto fica exposto a riscos significativos: desidratação, insolação, queimadura, problemas oculares e até câncer de pele. Já já uma reportagem especial mostra os desafios impostos pelas mudanças climáticas à saúde e à segurança no trabalho. Analisar metas e estatísticas, promover boas práticas e avaliar o funcionamento dos tribunais regionais do trabalho de todo o país. Essas são algumas atribuições da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Conheça a história do ministro José Roberto Pimenta, que assume os trabalhos do órgão pelos próximos 2 anos. José Roberto Freire Pimenta nasceu em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, além de especialista e doutor em Direito Constitucional pela mesma instituição. Atuou como advogado trabalhista de entidades sindicais de trabalhadores e como procurador do Estado de Minas Gerais, após aprovação em concurso público em 1982. Ingressou na magistratura em 1988 como juiz do trabalho. Em 2002, foi promovido a desembargador do TRT da 3ª Região. José Roberto Freire Pimenta foi professor de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e também atuou como professor titular de graduação e pós-graduação do Centro Universitário do Distrito Federal. Em 2010, tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Exerceu o cargo de diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, o Cefast, no biênio 2014-2016. Atuou ainda por 6 mandatos distintos como integrante do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, 3 vezes em uma das vagas reservadas a desembargadores do trabalho e outras 3 em vaga destinada a ministros e ministras do TST. Em 4 de agosto de 2025, foi eleito Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Entramos na primavera e a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de temperaturas altas e clima seco na maior parte do país. E como isso afeta as pessoas que trabalham expostas ao calor em excesso? Para orientar esses profissionais e também empregadores, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho divulga informações de saúde e segurança voltadas à prevenção de riscos relacionados ao calor no desempenho de atividades profissionais. Para acessar, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela. O conteúdo é totalmente aberto e pode ser compartilhado. Afinal, informação nunca é demais, né, Anderson? Exatamente, Luana. E temos uma reportagem especial sobre esse assunto. O repórter Rafael Silva acompanhou o trabalho de 2 varredores de rua
que cumprem parte do expediente expostos ao sol. Ele destaca os principais desafios para assegurar a saúde e a segurança de trabalhadoras e trabalhadores em meio às mudanças climáticas. Vamos conferir. Há 12 anos, Valdirene e Ulisses trabalham como varredores de rua, um serviço a céu aberto, expostos ao sol na maior parte do tempo. Não fico sem um boné, né? Porque o boné, ó, ele tampa aqui. A luva também protege bastante. Tem a blusa que a gente usa por baixo do uniforme, né? Que ela tem a manga até aqui. A gente procura uma árvore, né? Um alojamento mais próximo, mas poder nos manter, né? Do calor, né? Nos esconder, né? Devido à hora do almoço, né? Achar um lugar para nós poder se esconder. O calor tem aumentado mesmo e batido recordes. O Brasil registrou em 2024 o ano mais quente da história, com temperatura média de 25,02 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As mudanças climáticas, elas têm afetado o mundo todo. O aquecimento global tem transformado o cenário de temperatura em vários países do mundo. No Brasil, nós já temos uma nova situação instalada, onde temos maior frequência e intensidade das ondas de calor. Isso atinge a sociedade como um todo e os trabalhadores é uma parte dessa população que é altamente vulnerável, especialmente aquele trabalhador que executa suas atividades a céu aberto. A Fundacentro, instituição de pesquisa em segurança e saúde no trabalho vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, além de estudar os impactos das mudanças climáticas no ambiente laboral, lançou a cartilha Exposição ao Calor em Trabalhos a Céu Aberto, Guia de Orientações Gerais. O material serve de instrução para empregados e empregadores interessados em se atualizar. Um trabalhador que estiver exposto a um calor extremo, ele pode ter uma insolação, uma desidratação, e ele pode vir a realmente diminuir a sua produtividade ou até aumentar o seu absenteísmo, né? Que ele vai, se ele adoecer, ele vai ter que se afastar. Considerando que esses eventos decorrentes das mudanças climáticas estão acontecendo com frequência cada vez maior, a gente considera que isso é um novo perigo. E esse novo perigo deve ser previsto nos programas de gerenciamento de riscos das empresas e, por consequência, deve haver previsão de medidas para o enfrentamento e para a mitigação desses efeitos. É o que tem feito a empresa onde Valdirene e Ulisses trabalham. Os equipamentos de proteção individual vão além do uniforme que os protegem do sol e do frio. O kitzinho, que vem com a garrafinha, o protetor solar, o Sorin, que é para poder hidratar o nosso nariz e o nosso olho, e o protetor labial. No período seco, a jornada de trabalho começa mais cedo e a carga horária pode ser reduzida. Devido à redução do horário, tem nos ajudado muito, né? A não sofrer tanto no sol quente, né? Mas levar essas medidas a todos os trabalhadores e trabalhadoras é um desafio. Hoje, nosso grande gargalo de nossos problemas está vindo realmente com esses trabalhadores por aplicativos, né? Porque a gente está identificando vários agravos, vários acidentes, e é difícil você chegar quem que é o empregador, né? Porque assim, quem que é o responsável por garantir a saúde e segurança desse trabalhador? Isso é um problema para a gente. Enquanto saúde, enquanto a gente fala até em previdência. Essa também é uma das preocupações do programa Trabalho Seguro, uma iniciativa do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. No biênio 2025-2026, o programa aborda a temática Saúde e Segurança, Desafios para a Universalização. Para este ano, o assunto escolhido foi mudanças climáticas e seus impactos nas relações de trabalho. A ideia de que saúde e segurança, independentemente da formação ou não de vínculo, da formação ou não de pactos formais, ela deve ser estendida a todos. E é nesse sentido, nessa ideia de universalização, a própria percepção social que nós temos, trabalhadores de aplicativos, a questão do teletrabalho, a questão do trabalho remoto, todo esse contexto, ele tem que estar protegido em relação à saúde e segurança. E a percepção geral também, que esse tema do calor, até pelo reflexo das mudanças climáticas, todo esse reflexo da mudança das formas de trabalho, também vem à tona e ele foi refletido num subitem do tema principal. De forma geral, a própria Constituição, no artigo 7º, inciso 22, ela prevê a proteção contra riscos de saúde e segurança de forma geral. O próprio caput do artigo 7º prevê, além de outras medidas que visem a proteção. E essa proteção, no caso brasileiro, veio através das NRs, que inúmeras NRs tratam da proteção climática, seja calor, seja frio, tratando de medidas específicas. A própria NR15 tem redação sobre isso, a NR sobre ergonomia também trata, a NR9 sobre proteção
a condições de trabalho, ou seja, a uma proteção regulamentar. Além disso, é bom lembrar que o Brasil se submete a tratados internacionais e normas convencionais internacionais. Mas, para o Ministério Público do Trabalho, é preciso mais. A vice-coordenadora nacional de Defesa do Meio Ambiente, do Trabalho e da Saúde do Trabalhador do MPT, Juliane Mombelli, explica o motivo. A legislação brasileira, ela carece de uma abordagem preventiva, que leve em consideração a adaptação às mudanças climáticas, que traga políticas de mitigação, que traga planejamento de ações contínuas e de proteção à saúde. Por isso, não, os dispositivos atuais não são plenamente suficientes. É fundamental uma atualização normativa que considere o contexto climático atual, além de uma política pública integrada entre saúde do trabalhador, meio ambiente e direitos humanos. O coordenador nacional do programa Trabalho Seguro, ministro Alberto Bavazeiro, ressalta que os temas serão abordados na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. O encontro ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará. A COP30 não é somente uma análise de saúde e segurança no aspecto climático puramente ambiental, é também relacionado ao meio ambiente do trabalho. A forma mais visível de interação do ser humano com o meio ambiente é o trabalho, onde se relaciona com toda a comunidade. Então, proteger o meio ambiente de trabalho também em relação às mudanças climáticas faz parte dentro daqueles objetivos que integram a COP30. Esta edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Não se esqueça que temos um encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau.